Maturidade, efeito ou circunstância da pessoa que se encontra no estado adulto, ou momento do último estágio de desenvolvimento. Ou seja, é quando o indivíduo chega no nível de entendimento e compreensão máxima da vida. Fala galera, eu sou o Anderson Farias e você está no canal Missões e Vida. Bom galera, como prometido, hoje eu vim trazer 5 sinais de maturidades espirituais. Eu gosto de dizer que maturidade espiritual, gosto de definir como o nível de crescimento do caráter de Cristo em mim. O quanto eu sou parecido com Cristo. E ele mesmo deu alguns para apóstolo, alguns para profeta, alguns para evangelista e alguns para profetas e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito, na medida da estatura da plenitude de Cristo. Quanto mais parecido com Cristo, mais maduro eu estou, mais perfeito eu estou ficando, mais próximo da maturidade espiritual eu estou chegando. Bom galera, o vídeo vai ser um pouquinho grande, mas eu espero que vocês assistem do começo ao fim, para que vocês venham ter um bom proveito do conteúdo que eu vou trazer no vídeo hoje. Também não esqueça, deixa o seu like para poder divulgar o vídeo para mais pessoas assistirem. E se vocês gostarem, compartilhe com seus amigos. Quando nós encontramos Cristo, nós começamos a viver uma nova vida. A gente começamos a andar em novidade de vida. Essa nova vida, ela começa do zero. E espiritualmente, nós começamos como bebê na fé e vamos crescendo à medida que nós vamos tendo relacionamento com Cristo. À medida que nós vamos estudando a palavra de Deus e conhecendo mais de Cristo, nós vamos crescendo, nós vamos aumentando gradualmente. O nosso crescimento espiritual não é muito diferente do crescimento carnal. Todo mundo quando nasce como bebê, vai se alimentando, vai crescendo, vai adquirindo sabedoria e experiência. Com o dia a dia vai sendo ensinado pelos seus pais a viver aqui na terra. E na nossa vida espiritual não é muito diferente. Nós conhecemos Jesus, se tornamos bebê na fé, começamos a crescer, se alimentar, começamos a ser indicados pelos nossos pais espirituais e assim nós vamos crescendo no conhecimento e na graça de Cristo até alcançar a maturidade. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que todas as coisas se tornaram novas. Primeiro, necessidade de alimentos mais sólidos. O primeiro sinal que você está crescendo, está amadurecendo, é que você vai começar a procurar alimentos mais sólidos. Você vai querer ir mais profundo na palavra de Deus, você vai querer conhecer muito mais de Deus. Quanto mais maduro, mais fome da palavra de Deus, mais profundo nós queremos ir. Sobre quem temos muito a dizer, mas de difícil anunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir, porque quando já devias ser mestre, necessitas de que se vos torne a ensinar os princípios básicos do oráculo de Deus. E chegaste ao ponto de precisastes de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê, mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançam a maturidade e também para aqueles que pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem como do mal. Entenda, quando nós encontramos Jesus, nós somos um bebê. Então todo bebê, ele se alimenta de quê? De leite, de palavras básicas, ou seja, de coisas básicas do Evangelho, para que ele não venha se entalar. E conforme vai crescendo, o bebê começa a comer papinha, começa a comer alguma comida que possa mastigar, para ele ir se acostumando com a comida. E não é diferente com a gente na nossa maturidade. Nós começamos com leite espiritual, depois a gente vai engrossando um pouco o caldo e depois nós chegamos na comida sólida. Então quando você começar a sentir muita fome e ver que o leite espiritual não está mais te sustentando e você precisa de algo mais profundo, algo mais sólido, esse é o primeiro sinal que você está amadurecendo. Segundo, não se ofende facilmente. É normal uma pessoa que está iniciando a sua fé, ela se ofender com qualquer coisa. Qualquer ato ou pronunciamento que seja um pouquinho mais duro, por ela ser um bebê espiritual, ela pode se ofender facilmente. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos ficando mais fortes. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Enquanto eu estiver vivendo como criança, pensando como criança, agindo como criança, falando como criança, sempre vamos nos ofender facilmente. Se você está se ofendendo facilmente, procura aprofundar-se na palavra de Deus, comece a comer alimentos mais sólidos para que você possa se fortalecer e não se ofender facilmente. 3.
tem a mentalidade formada pela palavra. Um bebê espiritual, ele costuma a lidar com as situações da vida da forma que ele lidava antes de conhecer Jesus. Mas conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós começamos a lidar com as situações e as dificuldades do nosso dia com base no que a palavra de Deus nos diz. Nós se baseamos pelo que a palavra nos diz, nos fortalecemos e enfrentamos o que vem pela frente. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cansamos de orar por vocês. Desejo que sejam cheios com o conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, sendo frutíferos em todas as boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. A única forma de nós crescermos no conhecimento de Deus é estudando a palavra de Deus. Se você não está baseando sua vida pela palavra de Deus, procure estudar a palavra, procure aperfeiçoar-nos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que nos vai trazer a maturidade. A palavra de Deus é que nos vai trazer o caráter de Cristo em nossas vidas. E sem esquecer, temos sempre que agregar a palavra de Deus com vida de oração, porque a vida de oração, ela traz a realidade do que a palavra diz pra gente. 4. Humildade. Conforme nós vamos crescendo e ficando mais maduro, é comum nós começarmos a ser usados por Deus para outras pessoas. E muitas das vezes, se nós não cuidarmos, isso pode trazer uma soberba para a sua vida. Mas quem está maduro espiritualmente entende que não é ele quem faz é Deus. Então a maturidade, ela traz a humildade ao nível da gente entender que a gente não pode nada e quem pode tudo é Ele, e que nós não somos nada, quem faz todas as coisas é Ele, quem salva é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem converte é Ele que é o caminho, Ele que é a verdade. E tudo isso vem através da maturidade, que traz o entendimento que todas as coisas são dele e para Ele. Quinta e última, damos todo o crédito a Ele. Quando nós chegamos num nível de maturidade, nós entendemos que tudo foi por meio dele. Então nós começamos a acreditar toda a glória, toda a honra a Ele. Nós começamos a agradecer por todas as coisas, pelo fôlego de vida. E tudo que acontece é a permissão e a ação de Deus. Entenda, quando nós crescemos e adquirimos maturidade, quem traz essa maturidade é Cristo. Claro que nós temos pais na fé, claro que nós temos discipuladores, mas entenda, quem nos dá o crescimento é o Espírito Santo. Deus dá o crescimento pra gente. Não estou falando para você não dar ouvido ao seu pai espiritual ou ao seu discipulador, mas eu estou falando que Deus te dá o crescimento. Pegue tudo que seu pai espiritual está te ensinando, mas esse que está escrito na Escritura. Dobre o seu joelho, ore e peça crescimento, que Ele vai te trazer a maturidade espiritual. Maturidade é a medida de quanto temos do caráter de Cristo dentro de nós, quanto do caráter de Cristo está formado em nossa vida. Vamos crescer e vamos amadurecer. Até porque filho que não é maduro não desfruta da herança. Bom, esse é um assunto para um próximo vídeo. Se você quiser que eu traga esse assunto no próximo vídeo, deixa aí no comentário. Se você gostou, compartilha. Se você conhece alguém que precisa ouvir desse vídeo, compartilhe. Não esqueça, deixa o seu like e vamos compartilhar o Evangelho.